Foram 141 dias de muito sofrimento, de muita angústia, de muita aflição, de muita tristeza, de muita frustração. E finalmente vamos pro react aqui na coletiva pós-jogo de uma vitória do Sport, né? 1-0 contra o Grêmio lá na Arena. O Super Grêmio tá demais, nos trazendo alegria. Vambora. Treinador de futebol aqui em tela pra vocês falando. Aqui sim, aqui é treinador de futebol. Diferente do senhor Inominável e diferente do senhor Pepa. Posso ir? Tudo certo aí? Gente, tudo certo? Tudo certo, lógico. Tudo certo, bora. Daniel, primeira vitória no campeonato por essa sequência, que a gente inclusive conversou antes do jogo, né? Mas além de te ouvir sobre a análise da partida, sobre a melhora em praticamente 100% do Sport no segundo tempo. Voltou no intervalo numa outra postura, de uma outra forma, com o mesmo time em campo. Então eu queria te perguntar qual foi o papo do intervalo, sabendo o que tinha acontecido no primeiro tempo e a pressão que o Sport conseguiu suportar nos minutos iniciais e do meio pra frente conseguindo ter chances também mais claras no gol. Então uma análise tua sobre a sua primeira vitória, parabéns. Não, é uma noite muito feliz, né, porque conseguimos quebrar essa sequência ruim e não estava sendo fácil, né, principalmente para quem estava aqui desde o início, nessa sequência negativa. Para nós que estamos aqui desde da parada do Mundial, era nítido para quem realmente olha o futebol com uma análise mais profissional que o Sport ele vinha evoluindo, que ele vinha crescendo, claro que ainda insuficiente para alcançar a primeira vitória. Alguns detalhes importantes dentro dos jogos nos custaram talvez um resultado melhor já em rodadas anteriores, mas era nítida a evolução, no sentido de hoje o Sport joga um futebol que ele consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade, né? E isso não vinha acontecendo e hoje mais uma vez ficou provado, o Sport jogando fora de casa, jogando mais uma vez bem, equilibrado, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida, bem posicionado dentro de campo, que na minha avaliação o Sport soube controlar bem o jogo todo, né? No primeiro tempo acho que nós tivemos um pouco de dificuldade no sentido que o extremo do lado esquerdo do Grêmio ele vinha muito flutuar por dentro e criava uma superioridade ali, e nós em alguns momentos não conseguimos encaixar a marcação da maneira como acreditávamos ser o melhor. No intervalo nós conseguimos corrigir isso e naturalmente a partir desse momento a gente acabou dominando de uma forma bem superior o jogo, né? E poderíamos ter feito um placar maior, né? Se tivéssemos tido uma melhor tranquilidade no terço final do campo, mas tudo assim muito compreensível por todo o momento que a gente vive, né? Claro que os atletas com o desenrolar do segundo tempo ficou aquela ansiedade porque estávamos à frente do marcador e toda essa atmosfera da sequência são seres humanos e isso impacta, mas de uma maneira geral eu saio muito satisfeito, feliz pelo aquilo que a equipe apresentou, pela maturidade com que a equipe jogou mais uma vez e venceu com propriedade um grande adversário, e isso nos enche de esperança, mas lembrando sempre que é somente uma única vitória, né? Há muito trabalho ainda a ser feito, muita coisa a ser reconstruída e a partir de amanhã já aqui em Porto Alegre daremos sequência a esse próximo adversário que é o São Paulo no próximo sábado. Queria te perguntar exatamente. Não tenho nem o que retocar aqui não, tá, gente? Não tenho nem o que contestar nada não, irmão. Assim, foi isso. Primeiro tempo equilibrado. Para mim o Sport não fez um grande primeiro tempo. Foi um jogo ali, de certo modo, de controle do 0-0. O Grêmio não estava melhor do que o Sport no primeiro tempo. Jogo equilibrado. O Sport chegou uma bola com perigo com o Léo Pereira. E o Grêmio chegou uma bola com perigo com o Riquelme, né? Numa jogada de Cristian Oliveira pela ponta direita. E que Gabriel Vasconcelos não salvou. Só que Volpi salvou o Grêmio do lado de lá. E ainda teve uma chegada do Sport numa cabeçada de Matheus Alexandre que a bola raspou a trave. Senão poderia ser 1-0 para o Sport. Então assim, primeiro tempo equilibrado. Agora vira o segundo tempo. Com certeza absoluta, Daniel Paulista deu um nó tático em Mano Menezes. Porque assim, ficou claro o quão superior foi o segundo tempo do Sport em relação ao segundo tempo do Grêmio. O Sport dominou o Grêmio, pô. O Grêmio chegou pontualmente no segundo tempo e quase ainda empatou o jogo no último lance da partida. E o Sport o zagueiro só era deixar para a bola para Gabriel Vasconcelos e aí tentaram dar uma bicicleta. A bicicleta saiu meio troncha e aí no rebote quase que o jogador do Grêmio encobre Gabriel Vasconcelos e a bola raspou a trave. Mas assim, foi um jogo de controle do Sport da partida quase que como um todo. Em momento nenhum o Sport teve o risco de perder o jogo. Em quase que momento nenhum. E é trabalho de Daniel. E no segundo tempo, varei assim. Era pra ser uns 3 pelo menos, tá? Mínimo. Sobre essa finalização no último terço, né? No segundo tempo, principalmente, o Sport teve mais chances e mais chutes a gol. Teve alguns erros de finalização e eu queria te perguntar exatamente sobre esse ponto dentro da construção do time. Acha que dificulta essa melhor finalização do teu time? E o que fazer daqui pra frente para que não seja só essa, né, a primeira vitória, mas que nos próximos jogos também o time continue encarando de igual para igual, mas que tenha mais sucesso nessa última finalização? Nós temos que evoluir, tanto individualmente como coletivamente, e um dos aspectos de evolução tem que ser no sentido da melhora das finalizações. O Sport, desde o nosso comando, é uma equipe que tem criado muitas oportunidades, muitas finalizações, mas também tem pecado, nós reconhecemos isso. Peca muito nesse terço final ou na finalização
finalização ou no último passe. E hoje, mais uma vez, ficou nítido essa falha, vamos dizer assim. E foi também um dos pontos que nós, no intervalo, cobramos, principalmente naquele sentido de chegar na beirada do campo e olhar mais para dentro da área, no sentido de servir ao nosso companheiro, e não simplesmente jogar a bola para dentro da área aleatoriamente. E nós, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo, tivemos várias situações assim e não conseguimos aproveitar da maneira como poderíamos para criar um placar mais elástico e ter tranquilidade dentro da partida. Agora, temos que continuar trabalhando, insistindo, conversando, cobrando, porque a melhora ela só vai existir com trabalho. Porque se nós estamos melhorando em tantos outros aspectos, como 2 jogos sem sofrer gols, agora a equipe já está a 4 jogos sem perder, né? Então, assim, tem muitas coisas positivas já acontecendo. Claro que nós estamos ainda numa posição de classificação extremamente complicada, mas nós também temos que olhar o positivo, olhar coisas boas, até para questão até de evolução. Melhorar aquilo que já tem sido feito de bom e continuar trabalhando para aquilo que a gente precisa evoluir mais ainda para não sofrer tanto perante os bons adversários que nós temos pela frente. Então o trabalho tem que continuar já a partir de amanhã. Queria te perguntar sobre um jogador em Não tem que contestar não, tá, gente? Tô deixando aqui porque o que é que eu vou falar, irmão? O que é que eu vou complementar as palavras de Daniel Paulista, do treinador de futebol? Não tem, né, irmão? específico, na titularidade hoje, né, as prévias, o Barleta deveria começar jogando, mas por uma opção tua técnica, o Léo Pereira começou jogando, que em alguns outros jogos não vinha tendo um bom desempenho. Queria te perguntar sobre a escolha dele para essa partida, o porquê, e uma avaliação de como ele foi no jogo. Não só pela assistência, que deu pro gol do Mateuzinho, mas também da forma com que se portou dentro de campo, que conseguiu flutuar e conseguiu fazer algumas jogadas, tanto no primeiro tempo quanto na segunda etapa, o porquê da escolha dele e como foi a tua avaliação de ter escolhido ele para começar como titular. Não, acho que a escolha foi em cima de característica e em cima do próprio momento. Acho que o Barleta é um belíssimo atacante, nós contamos com ele plenamente, só que eu acho que essas situações fazem parte da carreira de um atleta profissional e até pela busca do melhor rendimento individual e coletivo. Hoje, no nosso entendimento, nós tínhamos que ter um jogador hoje com um pouco mais de velocidade de transição, porque o Grêmio ia naturalmente se expor mais ao jogo, tentar ter o domínio da partida, e o Sport iria encontrar, como encontrou, vários momentos de contra-ataque, e nós precisávamos da velocidade do Léo, principalmente atacando aquele espaço, em cima de um jogador que não é específico da posição. Então nós tínhamos ali essa lacuna no nosso entendimento que poderíamos aproveitar, e acho que conseguimos dentro do jogo ter êxito nessa estratégia. Acho que o Léo, não só o Léo, mas acho que o Sport todo fez uma bela partida no individual. Acho que todos os jogadores conseguiram executar suas funções muito bem. Os próprios atletas também que entraram deram suporte e sustentação para que nos momentos de troca nós conseguíssemos manter o nível de apresentação e conquistar essa vitória sólida como conquistamos aqui. Professor? É isso. Barleta entrou ontem no segundo tempo, mas entrou também muito abaixo na rotação de um Mateuzinho, de um Léo Pereira, como foi no primeiro tempo, né? E parte do segundo tempo também. Porque Barleta entrou no jogo de forma lenta, assim, sem tanta energia como deveria entrar. Já Léo Pereira estava com mais velocidade. E de fato, Léo Pereira é mais rápido do que Barleta mesmo. A análise de Daniel Paulista está muito correta. Para complementar aqui, gente, a análise, se você analisar aqui a escalação do Grêmio, o Grêmio ontem foi com o Camilo improvisado na lateral direita. Tomou um banho de bola. Tomou um banho de bola em Léo Pereira durante todo o jogo. A única grande chegada do Sport no primeiro tempo foi pelo lado esquerdo, em cima de Camilo, que Léo Pereira dá um drible da vaca nele, chega cara a cara e finaliza. Volpe faz uma defesaça. E no segundo tempo, vareio de bola. Foi tudo por ali, irmão. Foi Derek perdendo gol por ali, Léo Pereira perdendo gol por ali, o gol do Sport sai por ali. Então assim, foi um vareio de bola que o Sport deu no Grêmio, naquele setor direito defensivo do Grêmio, esquerdo ofensivo do Sport, né? Então assim, a leitura do Daniel Paulista está muito correta. E quando eu vi a escalação ontem, eu vi Edenilson de titular, opa, me animei. Eu vi Vidiaçante no banco, opa, maravilha! Como é burrinho o senhor Mano Menezes. Mas a gente vai alongar um pouco mais o debate sobre isso aí nos próximos vídeos, tá? Aí eu fiquei já animado. Vidiaçante entrou nos acréscimos do segundo tempo, praticamente, pô, de tão ridículo que é Mano Menezes. E assim, como a gente vem falando, o time do Grêmio é ruim? Eu não acho ruim. Eu acho um bom time. Só que é um bom time com todo mundo na má fase. Wagner Leonardo em péssima fase. Você tem Edenilson horroroso. Cuéllar voltando de lesão e até agora não mostrou pra que veio. Amuso não tá bem. Carlos Vinícius chegou agora. Alex Santana tá mal. Então assim, tá todo mundo mal. Sabe por que tá todo mundo mal? Porque o Grêmio não tem treinador de futebol. E a gestão do presidente, acho que é Guerra o nome do presidente do Grêmio, é horrorosa. O Grêmio joga mal o ano todo. Joga muito pior do que o Sport na temporada inteira. Então fiquei animado com as burrices de Mano Menezes na escalação e com as burrices de Mano nas alterações também. Óbvio que o Grêmio tinha que se expor no segundo tempo e deixar espaço para o Sport. E como ele deixou espaço para o Sport, meu irmão, o Sport teve muito espaço para matar o jogo com mais tranquilidade. Mas enfim, 1-0 vencemos, né? Então tá de boa, tá valendo. Boa noite, parabéns pela vitória. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e se olhar para um copo mais cheio, como o senhor mencionou, 4 jogos invicto. O quão importante é para o seu elenco e para o senhor também, trabalhando os números a seu favor, né? Começar de um pouquinho os números a seu favor aqui no elenco.
Acho que não é só os números, né? Nós temos que começar a olhar onde não se enxergava nada, hoje se enxergam pontos positivos. Claro que nós, como comandante, temos que ter a consciência que existem muitas lacunas ainda a serem preenchidas e melhoradas, mas de uma maneira onde não se enxergava um caminho, hoje o esporte já começa a chamar a atenção nesse sentido. Continuar o trabalho é fundamental para que os resultados continuem aparecendo, as vitórias possam continuar surgindo. Nós vencemos somente um jogo, né? Tivemos 3 empates, hoje vencemos, agora vamos trabalhar para que contra o São Paulo, no próximo final de semana, com a nossa torcida novamente preenchendo todo o nosso estádio, que eu tenho certeza que vai novamente nos apoiar, como tem sempre feito, e juntos nós, com certeza, somos muito mais fortes dentro de casa. O clube, de uma maneira geral, são atletas, todo o staff tem... Sobre torcida, eu não preciso cobrar nada, eu não vou exigir nada, porque a minha torcida eu sei que ela vai entregar tudo. Olha a média de público pagante e a ocupação do estádio. O Sport tem a 15ª melhor média de público, né? Beleza, até aí nada demais, 17 mil de média por jogo, que já é uma boa média. A média histórica do Sport é de 15 mil, tá? 17 mil já é uma média acima da média histórica do próprio clube. Beleza, só que um dado mais relevante do que esse é a ocupação média do estádio. A ocupação do estádio. O Sport ocupa basicamente ali 70% da arquibancada na Ilha do Retiro, na média em todos os jogos. É o 7º maior time em relação à ocupação de estádio. É a 7ª maior torcida. Então, assim, todo jogo bate 17 mil, 18 mil. E até teve jogos que lotou a Ilha do Retiro. Contra o Santos, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro teve um bom público. Contra o Inter teve um excelente público também. E o Sport na lanterna, viu? Sendo um dos piores times da história dos pontos corridos. Agora não mais, que ganhou o jogo aí. Vem de 4 jogos sem saber o que é perder. Então agora não mais. Mas assim, antes desse recorte, a Ilha do Retiro tava chegando, o torcedor tava lotando ilha, velho. Então assim, aí sim a gente pode falar, que torcida. A torcida chega, a torcida preenche a arquibancada, a torcida tá presente. A mais apaixonada, como eles dizem lá, só é pegar a média de público deles que é ridícula. E a ocupação do estado deles que é patética. Mas enfim, vamos complementar aqui, tá? A coletiva de Daniel. Tem trabalhado demais e dado todo o suporte para que as coisas elas aconteçam. Acho que isso é muito importante também, para que nós aos pouquinhos vamos virando a chave negativa e começamos a olhar o lado positivo e encontrar coisas boas no trabalho que a gente vem desenvolvendo. E o senhor tem um forte nome ligado ao Leão, né? Tantos técnicos passaram, até mesmo nesse ano, não conseguiu, e o senhor conseguiu. O quão importante é essa sinergia do senhor com o esporte, e parece que tem esse casamento tão bonito entre vocês, que a primeira vitória tinha que vir com o senhor. Eu acho que eu sou um privilegiado, primeiro por ter tido a oportunidade de vestir essa camisa por tantas vezes, não só como jogador, mas também como treinador, e mais uma vez eu estou tendo esse privilégio, estou trabalhando muito junto com todos os atletas, junto com a direção, com todos aqui dentro, para mudar a situação do clube, porque nós que convivemos e gostamos da instituição como nós trabalhamos aqui e temos um carinho muito especial, sentimos muito encontrar o esporte na situação que ele está. Então nós estamos trabalhando bastante para recuperar o quanto antes essa equipe, ou pelo menos que o torcedor ele veja dentro de campo e reconheça uma equipe que está lutando, que está se dedicando, que está honrando a camisa do clube, porque é uma camisa muito pesada, de muita tradição, e nós temos que entender isso e saber da responsabilidade que a gente tem pela frente. E falando sobre a programação, agora o esporte volta para casa, enfrenta o São Paulo e tem outros jogos importantes, né? Palmeiras, Vasco, na sequência. A remobilização e também chamando o torcedor. Por que o torcedor pode confiar, né, além dessa vitória, mas por que também pode confiar na volta para casa, remobilizar o torcedor, como o senhor mencionou agora, e a programação, né, da sequência dos jogos do esporte? Não. Rapidez, tá? Isso aqui é um jornalista do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é esse jornalista, mas é lá do Rio Grande do Sul. Irmão, o jornalista que tá muito bem ali estudado em relação à média de público, ocupação de ilha, ele nem precisa, não. Qual é o recado que você tem que dar pro torcedor pra mobilizar a Ilha do Retiro e tal? Não precisa dar recado não, meu amigo. Com o inominável, a gente metia 24 mil na Ilha do Retiro. O Sport com 3 pontos na Série A, sendo goleado contra o Cruzeiro. Era 24 mil torcedores na ilha. Imagina que o Daniel Paulista, 4 jogos sem saber o que é perder, vindo de uma vitória fora de casa contra o Grêmio e convencendo. Nem precisa Daniel Paulista falar nada. Ele só fala, ó, a torcida do Sport só vai continuar fazendo o que tá fazendo já durante toda a temporada. Nem precisa, cara, nem precisa, sendo bem sincero. Vamos lá. Na Série A não tem vida fácil, né? É um jogo mais difícil que o outro. Vamos voltar para dentro de casa para enfrentar o São Paulo, que será novamente um grande adversário, um jogo muito difícil. Mas agora o nosso objetivo é encontrar a primeira vitória dentro de casa, né? Então a mobilização com o torcedor ela vai ser forte, porque o torcedor ele está enxergando a equipe dentro de campo lutando com as características e com o DNA que o esporte sempre teve. E acho que isso é o mais importante. Claro, reconhece que existem erros, mas existem também virtudes, né? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar amanhã. Nós já vamos trabalhar aqui em Porto Alegre, né? Vamos trabalhar aqui pela manhã, todos os atletas, cada um com a sua
individualidade definida, para que, quando retornarmos já no período da noite a Recife, possamos dar sequência durante a semana, uma semana que será muito importante, para que nos sábados possamos nos reencontrar com o torcedor para fazermos de tudo para encontrar a primeira vitória dentro de casa. Feliz Dia dos Pais, viu, Daniel? Para finalizar, uma estatística aqui rápida para vocês, tá? Só como quem não quer nada. Os únicos times que vêm no recorte de 4 jogos sem saber o que é perder: Flamengo, Palmeiras, Bahia, São Paulo e Sport. Se você for pegar o recorte dos últimos 4 jogos, os únicos times que não sabem o que é perder são esses 5 times. O Sport tá no balaio. Isso é evolução. Ah, então tu tá pegando um recorte que te beneficia. Não, não é isso não, meu amigo. É bem simples, é a análise do recorte recente. Eu não posso fazer uma análise pré-jogo me pautando, me baseando com o que o Sport fez lá atrás com o Pepa. O pré-jogo vai ser agora, no próximo sábado, contra o São Paulo. Aí eu tenho que olhar como é que tava o Sport de Pepa. Ah, lá atrás... Não, meu amigo, eu tenho que olhar o recorte nos últimos 3, 4 jogos. Do Sport e do São Paulo. Que inclusive o São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas na Série A. Vem de um ótimo recorte, vem jogando muita bola. Mas não vai ser provavelmente o São Paulo titular, não. Vai ser um São Paulo reservão. É outro jogo, é outro contexto. Bom, depois a gente debate um pouco mais sobre isso aí. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente.